onde andam os leitores? Estão em extinção? O Instituto ProLivro realiza uma pesquisa em alguns anos específicos, como em 2011, 2015, 2019 e o mais recente, em 2024. A pesquisa se chama Retratos da Leitura e tem como objetivo coletar dados da população brasileira para conhecer o comportamento dos leitores atuais, medindo uma série de questões como intensidade, limitações, motivação, condições de leitura e de acesso ao livro, dentre diversos outros recortes. Os resultados dessas pesquisas podem ser encontrados no site do Instituto ProLivro. Assim como nos dados de 2019, nos dados de 2024 a pesquisa também revelou uma queda do número de leitores. Só que de 2019 para 2024, ultrapassando aí os anos da pandemia, a queda foi significativa, saindo de 4,95 livros lidos por ano para 3,96 livros lidos por ano. Diante desse panorama, a pergunta que fica é: o que está acontecendo com os leitores de hoje? Essa é a pergunta que tem mobilizado diversas entidades, instituições, movimentos e agentes que trabalham com a literatura, a leitura e o mercado editorial. E, justamente por isso, existe esse empenho coletivo em refletir sobre essa queda e sobre esse novo cenário literário e dos novos modos de ler na atualidade. E foi pensando nisso, em todas essas reflexões tão relevantes na atualidade, que a reunião anual da ABEL, Associação Brasileira das Editoras Universitárias, instituiu para sua edição desse ano de 2026 o seguinte tema: Novos modos de ler, o futuro da edição universitária. Oi, eu sou Maria Clara e esse é o Diálogos, um projeto de entrevistas da EDUFBA. Esse episódio que você está escutando agora dá início à nossa minissérie especial aqui do Diálogos sobre a 38ª reunião anual da ABEL. Hoje, nesse primeiro episódio, vamos tatear um pouquinho desse tema central da edição e compreender como as editoras universitárias cumprem, ou ao menos deveriam cumprir, seu papel mediador entre a pesquisa científica e acadêmica e a sociedade, diante desse contexto contemporâneo de novos perfis de leitores e novos modos de ler e publicar. E para construir esse debate com a gente, convidamos aqui Gésio Hernani Bonfim Gutierrez e Ana Elisa Ribeiro. A 38ª reunião anual da ABEL acontecerá entre os dias 12 e 15 de maio. Anota aí na agenda porque vai ser aqui em Salvador, nos espaços da Universidade Federal da Bahia, mais precisamente lá na Faculdade de Direito da UFBA, e tendo nós, a EDUFBA, como anfitriã do evento, em parceria com outras 5 editoras universitárias aqui da Bahia também. Para mais informações sobre o evento, datas, inscrição e programação, confira o nosso site edufba.ufba.br ou nossas redes sociais, @edufba. Agora fique com um pouco mais sobre nossos convidados especiais do Diálogos de hoje. Gésio Hernani Bonfim Gutierrez é diretor-presidente e publisher da editora Unesp, reconhecida como a editora universitária que mais traduz livros no Brasil, e já foi presidente da ABEL, dentre os anos de 2023 e 2025. Sobre a formação, Gésio é formado em Economia pela Universidade de São Paulo, possui mestrado em Filosofia pela Universidade de Cambridge, mestrado em Lógica e Filosofia da Ciência pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Filosofia, também pela Universidade Estadual de Campinas. Ana Elisa Ribeiro é escritora, que inclusive já levou o Prêmio Jabuti, editora e professora de letras no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet de Minas Gerais. Lá no Cefet, ela lidera alguns grupos de pesquisa, dentre eles o Mulheres na Edição, um grupo bastante ativo que se dedica a estudar a edição sob as lentes das questões de gênero, interseccionalidade e feminismo. Para mais informações, confira as redes sociais da Ana na descrição do episódio. Bom, eu queria começar agradecendo a presença de vocês, Ana Elisa e Gésio, nesse episódio. Sejam muito bem-vindos. Vocês que foram super abertos para participar desse Diálogos, falando sobre leitura e novos modos de ler. Como comentamos na introdução do episódio, vocês dois já devem saber, esse ano acontece a 38ª reunião anual da ABEL, da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, que nesse ano traz como tema Novos modos de ler, o futuro da edição universitária, e que será muito bem recebida aqui nos espaços da UFBA em Salvador. E como uma forma de preparar esse terreno para esse evento tão especial que vai rolar em maio, nós convidamos essas duas figuras que vivem de perto toda essa mudança de panorama das novas práticas de leitura e produção e circulação de conhecimento para conversar um pouco sobre o que é ser leitor hoje em dia.
Então, queria começar essa conversa já futucando essa ideia do tema da reunião da ABEL desse ano. E queria perguntar para vocês, o que é ser leitor no contexto atual dessa chamada economia da atenção, onde o livro passa a ser um objeto que disputa com tantas outras mídias? Economia da atenção foi um conceito criado em 1970 pelo economista Herbert Simon. Ele entendia a atenção humana enquanto um bem escasso e, portanto, uma mercadoria, e se dedicou a investigar as formas de capitalizar esse bem. Hoje em dia, dada a saturação de informação acessível para nós nesse universo das redes sociais e da internet, com esse mar de oferta de conteúdos, é fácil enxergar a economia da atenção, pois a atenção dos usuários é disputada, ou seja, existe um ambiente de competição e estímulos para atrair a atenção dos usuários a todo tempo. Pergunta cabeluda, né, Gésia? Então, boa tarde, eu não sei, né? Bom dia, boa noite para todas as pessoas, né, que estiverem ouvindo a gente. Obrigada pelo convite, pela consideração. É um prazer conversar sobre isso com vocês. E, claro, que a gente vai fazer aqui especulações, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Toda hora aparece um personagem novo na história, né? Vou dar o exemplo da inteligência artificial. Foi a última coisa que apareceu e perturbou aí o cenário, né? E estamos falando também da produção de livros, da escrita, né? De quem é autor de alguma coisa hoje e, claro, dos leitores. Eu fico pensando que hoje ler, pensando aqui, por exemplo, na minha adolescência, né? Pensar num momento da vida que a gente supostamente está se formando leitor, tinha menos coisa para ler, né? Menos coisa no sentido dos suportes, né? Eu tinha menos opções de chassis, né? De coisas onde eu pudesse ler. Hoje, a moçada dessa idade aí tem muito mais opções. O que a gente vê também trabalhando com jovens é que eles, às vezes, não é que não leiam mais ou leiam menos, porque tem uns números que não batem. Vou dar um exemplo. As editoras grandes, comerciais, têm dado muita importância ao segmento de livros para jovens. E, às vezes, são calhamaços, seriados, que vendem muito. Então, tem um pessoal consumindo coisas que ainda são impressas, que têm relação com outras mídias, mas fazem parte de uma espécie de ecossistema. Então, eles veem a série, veem o filme, veem não sei o que lá e lê o livro, né? Então, assim, tem um ecossistema diferente, um jeito de consumir diferente, mas esse pessoal está aí, né? E, ao mesmo tempo, a gente ouve falar que não lê e etc. E tal. Então, tem uma pergunta que está sempre aí, que é não lê o quê e lê o quê, né? O que a gente pensa que as pessoas deveriam ler e o que elas estão consumindo de fato. Agora, como que elas estão consumindo? As pesquisas com jovens que a gente tem feito mostram eles assim fazendo uma mistura sem cerimônia nenhuma de suportes para ler, né? Então, eles têm junto com eles, às vezes nas suas mochilas, nos seus aparatos aí cotidianos, por exemplo, um livro e um celular, né? E nesse celular eles podem estar lendo a mesma coisa que está no livro. E outras vezes estão lendo outras coisas, em outras telas. Pode ser que não façam isso o tempo todo e distribuam esse tempo de outra maneira, com mais concorrência, né? Falou em economia de atenção e tal. Mas estão fazendo, os que estão fazendo sem cerimônia nenhuma, uma mistura de equipamentos, recursos e etc., que acabam induzindo, por exemplo, essas mesmas editoras mais comerciais a fazer livro de várias maneiras, né? Então, faz o livro impresso, mas tem que ter a versão para Kindle, tem que ter a versão, sei lá para onde mais, tem que ter, enfim, outras distribuições desse mesmo livro, porque vai cair no gosto da pessoa de acordo com a maneira como ela quiser fazer, né? Eu acho muito mais complexo de pensar, muito mais complexo de produzir, muito mais complexo de pensando em termos de letramento, né? Assim, de formar pessoas, de entender o que é, como é que faz, onde que está,
que texto é esse, que livro é esse, que forma que ele tem, como é que vende isso, porque muita gente não quer pagar pelo que é digital, por exemplo, né? Tem uma certa cultura do gratuito, do pirata, e não é, por exemplo, a realidade de uma editora universitária que trabalha com acesso aberto, né? As pessoas, por exemplo, muita gente não sabe o que é acesso aberto. Esse acesso aberto aí, que a Annelisa comentou, também é conhecido como Open Access, um modelo de publicação que disponibiliza pesquisas científicas e textos acadêmicos de maneira gratuita. O objetivo é permitir que qualquer pessoa possa ler, baixar, copiar ou distribuir esses textos completos, visando a democratização do conhecimento científico. Quem que está pagando? Então, eu acho que tem muito mais coisa para a gente pensar hoje. Vamos pensar assim, um ecossistema mais complexo para todos os agentes desse cenário. Compliquei demais, Jair? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu acho que se você complicou, deixa eu complicar um pouco mais. Né? Porque realmente eu tenho que concordar com você que em relação a isso, eu acho que hoje a gente tem muito mais alternativa. Você utilizou um termo muito apropriado que eu nunca tinha aplicado nesse caso, chassis, né? De leitura. E, no entanto, eu tenho duas observações que eu gostaria de fazer, complementar aquilo que você disse, que, na verdade, é a preocupação universal de todos aqueles que se preocupam com edição universitária. Né? Em primeiro lugar, a gente está dentro de uma outra crise. Nós, da edição universitária, nós que estamos entre aqueles que se preocupam com os modelos, os chassis de leitura, os suportes de leitura que nós temos, sejam eles digitais, sejam eles papel, sejam eles audiobooks, como tem em alguns países, a gente tem uma explosão brutal da utilização dessa plataforma, né? Inclusive, eu toda vez lembro disso, nos países escandinavos, na Finlândia, por exemplo, você tem mais receita com audiobook do que com livro papel ou livro digital. Então, a questão da plataforma, ela é uma história inacabada. É uma história que ainda está sendo escrita e que nós temos dificuldade de verificar para onde, afinal de contas, essa história, essa narrativa vai indo, né? E aonde que ela vai chegar, na verdade. Então, um ponto que me parece interessante de saída é o seguinte, que a mais completa pesquisa que até hoje foi feita nos Estados Unidos, no México e no Canadá, a respeito de leitura acadêmica entre jovens, chegou à conclusão de que os jovens, eles têm uma rejeição enorme à leitura digital para efeitos acadêmicos, para o estudo. Eles não rejeitam quando é uma leitura de lazer, né? Ainda hoje, o leitor típico e a leitura típica de um livro digital nos Estados Unidos é idade para ler livro de romance, para ler livro de literatura. E os jovens, por sua vez, eles também privilegiam literatura, mais do que a crença comum dá a entender, que é muito mais a coisa mesmo de não ficção, realmente o centro mesmo das vendas da Amazon nos Estados Unidos e o centro daquele que é o maior distribuidor digital, reconheçamos isso, né? É em cima de literatura. Agora, os jovens, eles nessas pesquisas, que são pesquisas abrangentes, como eu disse, de toda a América do Norte, nos dão uma ideia bastante diferente também do intuitivo. Eles reconhecem que, inclusive, o desempenho deles, o desempenho acadêmico, cai se, por acaso, eles estão
acompanhando um livro, que eles estão lendo um livro que tenha plataforma digital. Muito possivelmente, e aí é uma questão mais de destrinchar essas questões, muito possivelmente porque a leitura digital, especialmente a leitura digital que a gente tem hoje, ela disputa, você mencionou alguma coisa nessa direção, ela disputa com outros tantos gadgets no mesmo aparelho, outros tantos apps no mesmo aparelho, que tornam a constância da atenção truncada. Então, o sujeito está simplesmente lendo o seu Weber, sei lá, e aí, de repente, tem a ligação da namorada. O que se vai privilegiar? A ligação da namorada ou namorado, ou, por outro lado, Weber, Marx ou Kant? Eu privilegiaria minha namorada até por uma questão de sobrevivência, né? Então, é óbvio que na prática, na praxis diária, as pessoas têm dificuldade de concentração se, por acaso, aquele mesmo aparelho ele recebe estímulos externos que não sejam a leitura propriamente dita, né? Então, volto a dizer, o que eu estava querendo, a moral dessa narrativa que eu estou apresentando é que nós ainda não temos muito claro, embora já tenhamos aí uma série histórica significativa de seus 20 anos, mas não temos uma ideia muito clara do que, afinal de contas, é o impacto da edição digital dentro da edição acadêmica. Isso ainda não está completamente definido. O que a gente sabe é que, em todo o mundo, nós chegamos a um patamar de 20% de toda a comercialização editorial e não se passa disso. E não é que o Brasil seja uma exceção, pelo contrário, o Brasil está abaixo disso. Quem chega a patamares semelhantes são os Estados Unidos e um ou outro, Inglaterra e alguns outros países periféricos na Europa. Agora, o restante está tudo abaixo de 15% e muito frequentemente abaixo de 10%. Então, quando a gente fala aqui de rumos da leitura, eu acredito que os pontos mais significativos para que a gente elucide esse panorama não estão naquilo que nos incomodou tanto há 15, 20 anos atrás, relacionando a oposição entre textos digitais, textos em plataformas ou chassi físicos, né? Agora, existem outras tantas questões, e aí é que eu comecei a falar que essa é uma questão dentro de outras questões, né? A questão que me incomoda, tem me incomodado particularmente, de uma forma bastante significativa, é aquilo que tudo quanto é pesquisa, inclusive essas pesquisas mais recentes no Brasil, expõe, que é a queda da leitura em geral. A queda da leitura, a queda significativa dos índices de leitura em todo o mundo, não é um fenômeno brasileiro, mas em todo o mundo de uma forma sistemática, né? E isso, leitura de livro. E isso é o desafio, eu caracterizaria, se por acaso a gente tivesse recebido essa pergunta, mas vou ler a pergunta genérica como se fosse essa, né? Que nós temos um desafio pela frente. Esse desafio é um desafio que não é apenas um desafio de edição acadêmica, mas é um desafio da edição, que e talvez não apenas da edição, é um desafio de tudo quanto é autoridade relacionada à educação e à cultura. Nós temos aí um elemento que ainda não foi muito bem caracterizado, ainda não foi muito bem entendido. Muita gente atribui isso, é claro, à guinada da geração Z para linhas de leitura que não são aquelas linhas usuais de leitura de livro. Tem várias
várias pesquisas rolando. Uma pesquisa recentíssima, por exemplo, diz que nos Estados Unidos a geração Z está se concentrando agora em literatura católica. Como é que você pode entender esse tipo de coisa? Como é que você vai caracterizar os trends de edição para jovens, especialmente, que são objeto característico daquelas editoras de formação, as editoras universitárias, quando a gente não entende muito bem o que está acontecendo com o fenômeno da leitura em nível mundial, né? Então, eu acho que este desafio, que está mais do que colocado, engole os outros, porque a gente precisaria, de alguma forma, ter algum tipo de interpretação um pouco mais consistente a respeito desse fenômeno cultural que está acarretando a migração de um determinado tipo de agente cultural, a saber, o leitor, para outras áreas que não aquela área de leitura de livro. Parece muito alguns tipos de dilemas e mistérios ecológicos, como, por exemplo, há alguns anos, talvez todos tenham ouvido falar disso, mas me impressionou muito, o desaparecimento da abelha nos Estados Unidos, né? E mesmo os mais qualificados especialistas não estavam entendendo por que isso aconteceu, e até hoje existem muitas discussões e hipóteses para justificar esse tipo de coisa, explicar isso. Eu, justamente por viés profissional, eu não estou tão preocupado com a abelha, eu estou preocupado com o leitor. Eu estou preocupado com o leitor de livro e, realmente, a essa altura, não só como editor, mas também como um interessado na cultura do livro, nós temos essa pergunta de $1 milhão. O que está acontecendo com o leitor? Para onde ele está indo? Tudo bem que ele esteja migrando, nitidamente ele está migrando para leitura digital, leitura fragmentada, leitura de WhatsApp, etc. Mas as pesquisas e os estudos a respeito disso ainda são fragmentados e a gente não tem possibilidade de prever, enquanto não tiver uma resposta adequada para essa dúvida, para esse desafio, a gente não tem como falar alguma coisa que seja um pouco mais consistente sobre o futuro da edição acadêmica. Ana, você tem mais alguma coisa para acrescentar em relação a esse tópico ainda? Eu tenho, assim, o Gés falou uma coisa aí sobre a gente fica tentando, né, entender para onde vai, né, qual que é o rumo, porque a edição acadêmica e todas, afinal de contas, né, todos os tipos de edição querem encontrar onde está o leitor, para eu levar o meu livro lá, né? E a gente não sabe, porque de repente o jovem começa a ler católica, que a gente não esperava ou não produz, né? Eu estava lembrando aqui da conversa que eu tive uma vez com o professor Carlos Roberto Domingues, da Universidade Federal de Uberlândia, e ele não é um especialista em livro, ele é da administração, e a gente estava conversando sobre negócios, numa oportunidade em que também tínhamos que tratar do mercado editorial, e aí ele conta de um episódio, é meio anedótico, assim, mas é interessante, porque ele conta para a gente a história de quando as bicicletas começaram a vender menos e que os empresários das bicicletas ficavam procurando uma concorrência parecida, né, com bicicletas. Então, o que será que está atrapalhando? Sei lá, é o patins, né, é o, sei lá, triciclo, é o patinete, e não era nada disso. O que estava atrapalhando era outra coisa de outro segmento, que era o videogame. E no caso do livro, eu fico pensando uma coisa parecida, né? A gente fica tentando imaginar o que vem concorrendo muito com o livro em termos de reduzir, né, tanto o consumo quanto a própria leitura, e que nem sempre vai se parecer exatamente com o livro, né? Acho que a gente tem situações que são mais claras, tipo, quando a gente está falando de livro, a gente está falando de livro impresso, né? A gente está falando de que livro? Porque hoje ele tem muitos formatos. E esses formatos não necessariamente concorrem, mas podem concorrer, né?
Uma coisa interessante a gente sabe que o filme, o streaming, né, as séries, etc., ocupam muito tempo das pessoas e exigem intelectualmente de outra maneira, né? Mas também as formas de livro, o que a gente chama de e-book, tecnologicamente, pode não se parecer em nada com um livro impresso. O que a gente chama de audiobook, né, pode não se parecer tecnologicamente em nada com um livro, como a gente imagina arquetipicamente, né, um livro com cara de livro impresso. É uma outra coisa, inclusive exige outro tipo de consumo, né? A pessoa que ouve audiobook, ela, não sei se ela lê, ela, né, não no sentido de letra, ela escuta, né? Então, eu acho que tem uma coisa aí que é dentro do próprio objeto, a diversidade dele mesmo, né, as facetas dele mesmo, e a gente acaba trabalhando com a metáfora da metáfora da metáfora, além de concorrer com os outros, com as coisas que são realmente outras. O objeto primordial, vamos dizer assim, que a gente entende como livro, ele é feito de outro jeito, distribuído de outro jeito e recebido de outro jeito. Então, quando o Jesse fala da receita, é muito legal, porque eu prefiro também fazer uma coisa na cozinha ouvindo a receita. Inclusive, eu posso voltar, né? Eu posso ver o que eu ponho agora, como é que eu misturo isso aqui, quanto tempo que fica. É uma coisa meio procedimental que me facilita se for ouvida. Embora eu fizesse isso a vida inteira por escrito. Se eu botasse o caderninho ali, como nossas avós e todos os nossos ancestrais fizeram, né? E nem por isso seus bolos eram piores, muito pelo contrário, né? Se botasse o caderninho ali encostado em algum lugar, e tem até lugar para pôr, suporte, né? Não sei o quê, coloca o caderno lá, vai olhando e vai fazendo, é uma possibilidade, mas de repente o pessoal descobriu que fazer escutando é mais legal, é mais fácil, ou então aqueles vídeos rápidos que ensinam a fazer coisas também, né? Que já é audiovisual. Então, a gente está numa, vou chamar de disputa, mas eu gosto de falar em ecossistema porque uma coisa acaba puxando a outra e não necessariamente excluindo a outra, né? Mas pensando ecossistemicamente, a gente está junto com coisas que não são escritas nem lidas, né? Elas são ouvidas, faladas, gravadas e todas misturadas, chamadas de qualquer coisa book, né? E a gente, na verdade, quando você vai ver, tem uma origem ali que é assim, um roteiro, né? Alguma coisa escrita que gerou aquele outro produto lá. Aquela outra coisa que você está escutando, na verdade, está vindo de uma coisa lida, que vem de um negócio que lá na ponta era escrito, mas pode nunca na vida ter sido um livro, né? Pode ter sido outra coisa, uma escaleta, um roteiro, um sei lá o quê. Então, eu acho mais interessante, mas também mais complicado, como a gente está falando aqui, mais complexo, de saber para onde vai, o que a pessoa quer. Então, assim, se a pessoa consome um audiobook de receita, eu posso dizer que ela está lendo? Eu tenho dificuldade de dizer que a pessoa está lendo um audiobook, né? Ela está ouvindo um audiobook. Mas eu posso chamá-la de leitora? Não sei, eu resisto de chamar assim. Mas é porque, para mim, os canais estão confusos. Você resiste, Gédio? Então, até porque eu sou um dinossauro, eu pensei que eu ia ter muito mais dificuldade para considerar isso livro. Sabe, Ana, eu não tenho tanto, hoje, eu não tenho tanto preconceito assim, né? Eu concordo com você em relação a isso da cozinha, porque eu fiz um tiramisu, inclusive vou passar para você, uma receita assim, que é um arraso que você faz em 5 minutos, é um espetáculo. Mas sempre com aqueles videozinhos que você está dizendo, uns videozinhos de 5 minutos. Agora, isso sim é aquilo que eu estava falando a respeito de conteúdos fragmentados. Conteúdos fragmentados, porque eu não vejo nenhum problema em ouvir, por exemplo, Hamlet. Eu ouvi uma coisa de literatura parruda, nem nada, e acho que a gente está, sim, para esses conteúdos, a gente está lendo, a gente está absorvendo o conteúdo. Né? A questão, até isso,
caberia a gente conversar, não talvez nessa sessão, e para esses temas que a gente está lidando, mas um tema muito interessante é que a gente volte a conversar a respeito da própria noção de livro, né? E do e por que o livro deve ser privilegiado, etc. Eu acho, pessoalmente, que o que deve ser privilegiado é a leitura. A leitura, que é algo, sem o leitor, o livro fica um objeto muito chato, muito estático, muito sem sentido. E até em algumas manifestações recentes eu chamei a atenção para isso. É esse o centro da crítica que um monte de filósofos faz ao livro, especificamente. É por causa disso que Sócrates bateu na leitura e no livro, não sei o quê, que o livro é uma perda de qualidade do debate, etc. E tal, porque, de fato, o livro deve ser visto como intermediário entre ideias, né? Na hora em que ele entra nessa dinâmica extraordinária de debate de ideias, então ele adquire o valor que ele merece. Na hora em que você fica olhando o livro na estante, paradinho, assim, fechado e tudo mais, é o tipo de objeto besta. Vamos combinar. Não vamos contar para ninguém, porque eu sou editor, eu quero vender um livro, mas o livro fechado, direitinho, sem o leitor, ele é um boçal. Ele é um boçal dogmático, porque ele sempre fala a mesma coisa. Você olha ele, a página 22 vai ser a página... Mas não tem nenhuma originalidade. Ele, dia após dia, se você passar um ano, você volta na página 22, vai ser a mesma página 22. É um objeto chato. Ele não é metamórfico. Então, isso é o ponto central. A leitura é que é relevante. E aí é que eu chamo a atenção para esse ponto. A plataforma, novamente utilizando a tua terminologia, o chassi, ele não é relevante para que você veicule aquele conteúdo. O que é importante é que esse conteúdo seja absorvido e entre na dinâmica, no circuito de debate, no circuito de ideias, no circuito científico, acadêmico, intelectual, cultural, que vale a pena realmente fazer. O livro transforma o mundo na ágora, né? O mundo naquilo que permitia que os gregos fizessem de uma forma tão maravilhosa numa praça. E é essa a função do livro. Agora, quando você tem conteúdos fragmentados, que são característicos da internet, por exemplo, do Google, e daquilo que a gente tem acesso normalmente à internet, o empobrecimento é brutal. Aí sim, eu acho que é uma violência equiparar esses conteúdos ao livro. Não. Aí eles não têm sequer a estrutura interna que permite aquele valor, permite aquela potência que se realiza enquanto livro na hora de entrar nesse universo de debates que o livro propicia muitas vezes. Né? Então, isso, inclusive, é o tipo do argumento que vale para um item nobre da literatura fragmentada. O primo irmão do livro acadêmico é o artigo acadêmico. O artigo acadêmico, ele também é fragmentado. Se por acaso você não tiver o arcabouço metodológico por trás daquele texto e tudo mais, ele fica extremamente localizado e, portanto, fragmentado. O valor do livro é justamente de contextuar isso, contextuar a situação problema, especialmente em ciências humanas, mas que te dá um universo muito mais colorido, multifacetado, etc., levando em consideração aquilo que eu falei a respeito do debate universal, a respeito da leitura e do que o livro significa. Por isso que eu não confesso para você, hoje eu leio o Kindle, tudo bem, saio do armário tranquilo, falo para todo mundo que lê, eu leio o Kindle sim, e pior, leio sem doer,
E agora, o que eu vejo, independentemente de ser digital, áudio ou qualquer outra coisa, é que determinados conteúdos, os conteúdos que eu normalmente leio para me informar na net, e isso virou um elemento cultural indispensável para mim, para que eu tenha, enfim, as informações básicas que todo mundo partilha a respeito do mundo e do noticiário e tudo mais, tudo é fragmentado. Tudo é fragmentado. Nós não conseguimos hoje viver sem o acesso a textos fragmentados. Nós estamos viciados, todos nós somos junkies de literatura fragmentada. O problema é quando a gente, ao ser junkie de literatura fragmentada, a gente começa a ocupar o espaço da literatura orgânica, daquela literatura parruda, que te dá alguma coisa mais arquitetada e ampla, e aí a gente começa a pensar também de uma maneira fragmentada, né? E que talvez, e aí eu não minha profissão de fé, mas eu vejo com muita preocupação, eu não queria mostrar a razão desse tipo de leitura fragmentada, de conteúdo fragmentado, de leitura fragmentada, naquele espaço que tradicionalmente os nossos pais, os nossos avós e nós mesmos, há décadas atrás, preservávamos da forma mais definitiva, aguda e constante para a literatura, para a leitura orgânica. É aí que me dói e me preocupa o cenário que as editoras universitárias, as editoras em geral, elas têm que frequentar no futuro próximo. E, ao mesmo tempo, as nossas métricas vão empurrando cada vez mais para o artigo, né? Inclusive na área de humanas, né? A gente com cada vez mais dificuldade estou falando como professora mesmo, dificuldade de publicar livro nesse sentido da validação do que você está fazendo, de um processo que tem outro tempo, né? Diferente do tempo do artigo, e aí você é obrigado a ficar publicando coisa fragmentada, pedaço de pesquisa, etc., que vira uma lógica também das teses, das dissertações, etc. A gente sabe, por exemplo, várias instituições adotaram o modelo da dissertação, que são, na verdade, 3 artigos, né? Assim, juntados, né? Então, dentro dessa lógica da fragmentação. Eu queria só esclarecer uma coisa. Eu não tenho preconceito nenhum contra todas essas tecnologias, possibilidades. É porque assim, pessoalmente, né, como pessoa física aqui, eu tenho todos esses equipamentos, todos, meu Kindle está ali, sem ele eu não seria ninguém, que eu nem ia conseguir ler a quantidade de dissertações e teses que eu leio, imprimindo aqui na minha impressora, né? E nem em PDF na tela do computador. Então, eu acabo elegendo usos táticos, assim, para cada coisa. Para o Kindle é um, aqui para a minha tela do PC, eu estou num PC, que é uma coisa que pouca gente tem hoje. Enfim, tem várias coisas que são tecnologicamente diversas, né? Eu falo assim, porque eu tenho desenvolvido aqui há um tempo uma pesquisa olhando para o livro como tecnologia, né? Ele como formato, como tecnologia, como artefato. E tem vários artefatos com formas muito diferentes entre si, que a gente chama de livros, né? Isso não existe só agora, em outros momentos existiu, você deriva daquele objeto original, outros que são meio parentes dele, né? Então, são muitos artefatos diferentes. Tipo um device que liga na tomada, né, que depende de bateria, ou uma coisa que nem é nada disso, é um negócio que você... É um fone, né? Sei lá, um headphone, como falava antes. Você vai escutar aquilo com equipamentos que não se parecem fisicamente, tecnologicamente, com isso que a gente chamava antes de livro, né? E acaba que você também faz um processo cognitivo muito diferente para usar aquilo ali. Então, quando a gente fala em ler, tem uma ligação com letra. E, às vezes, a ligação não está no registro impresso, nem escrito de nenhuma maneira. Ele está numa outra coisa, né? Num outro acesso que você vai dar. Isso pensando tecnologicamente, né? E é tão impactante que, às vezes, quem começa a fazer livro não é mais editora, né? Tem um monte de outro tipo de empresa
que se chama, por exemplo, de casa publicadora, que se chama de empresa de aplicativo, que não é mais editora nesse molde que a gente está imaginando, né? Com aqueles funcionários que são especialistas nisso, naquilo outro, vira um outro time com outras capacidades, competências, etc. E a editora, vamos chamar assim, convencional, que é essa que sabe fazer livro impresso, que sabe fazer PDF, que sabe fazer e-book, ela começa a ter que contratar gente que ela nunca teve que contratar antes, né? Para gravar, para ler de um jeito que não é ler só, tem que ser um pouco ator para fazer aquilo ali, para um tipo de codificação que vai ser distribuído num tipo X de plataforma, começa a criar outros caminhos para esse negócio que no final a gente chama de livro, virou uma palavra genérica para um monte de artefatos. Então, é meio nesse sentido que eu quis dizer, assim, porque se a gente for pegar lá na raiz, o que é ler, o que é livro, o que é, né? O que ainda está como arquétipo, vamos dizer assim, na nossa cabeça quando fala em livro, e o que eu trabalho com e para editoras convencionais, né? Todas ainda estão produzindo papel, esses livros que estão atrás de mim aqui, alguma coisa de e-book nesse percentual mais baixo que você mencionou, inclusive como produção, né? Ainda são editoras muito convencionais, mas eu vejo um pouco de até uma angústia dos editores para alcançar também esses outros artefatos. Então, a discussão do audiobook é muito forte, né? O pessoal está preocupado. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos transformar nossa literatura dos filósofos, dos sociólogos, dos livros acadêmicos, né, propriamente, em arquivos de áudio, e as pessoas vão estudar do mesmo jeito? Assim, né? Eu não sou uma pessoa em termos de estilo de aprendizagem, não sou uma pessoa do escutar, não. Eu sou uma pessoa do visual, do ler. Tem gente que é muito escutar, não é muito visual, né? Então, tem coisa que me atrapalha, tem coisa que me ajuda. Nesse sentido do diverso, tem que existir para todo mundo. Nesse sentido da diversidade, que baseia também a ideia de bibliodiversidade, tem que existir para todo mundo. Todas as pessoas têm que ter acesso a muitas coisas, né, ao que elas elegerem para estudar, para fazer, etc. Então, assim, a gente está no meio dessa diversidade, sentindo a aproximação agressiva de outras tecnologias que se aproximam muito do que a gente entendia por livro, e hoje, se falar livro para uma geração mais jovem que eu, deve vir na cabeça deles um monte de coisa. Né? Não vem como vem na minha, né? Como vem talvez uma geração depois de mim, mas vem um outro negócio, com outras possibilidades. O que a gente tem tentado fazer aqui também é pesquisar as práticas sociais, não o que eu acho que eles deviam fazer, né? Mas o que eles estão fazendo. Para pesquisar o que eles estão fazendo, sem julgar, sem prescrever, sem dizer tinha que ser assim, tinha que ser assado, ir lá olhar etnograficamente o que eles estão fazendo, para tentar achar esse negócio, o que esse pessoal está fazendo em termos de acesso, de consumo, de gosto, né, de desejo, de sei lá, né, que é isso que a gente fica atrás aí para levar o livro lá, né? Tanto esse livro que a gente considera, você mencionou aí vários filósofos, etc., essa literatura mais parruda, como você chamou, quanto essa que não é essa parruda e é uma outra, mas que também faz parte desse sistema da venda do livro, do negócio do livro, né? Bom, aproveitando que lá no início da pergunta, quando vocês começaram a conversar, a Jéssica tocou num ponto, né, que foi da leitura acadêmica. E eu queria aproveitar esse gancho e também esse gancho da reunião da ABEU que a gente está conversando aqui, para perguntar para vocês, de que maneira vocês acham que as editoras universitárias elas poderiam se conectar com esses novos perfis de leitores e essas novas práticas de leitura, a fim de tornar o conhecimento acadêmico mais acessível e atraente, inclusive também para os públicos além da universidade. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante para editoras universitárias e especificamente para a edição universitária,
eu teria diversos ângulos para falar a respeito disso, mas eu gostaria de pegar especificamente o Open Access, o acesso aberto, né? E que o papel que o acesso aberto desempenha dentro da comunicação acadêmica e dentro de editoras universitárias. Eu falo isso com muito conforto, porque se tem uma editora universitária que é híbrida, alguns diriam esquizofrênica, é a editora Unesp, no sentido de que, bom, o seu editor é tanto esquizofrênico, mas de um ângulo, primeiro, bastante comercial. Literalmente, se a gente não vender, a gente fecha, né? Então, o mercado para nós é absolutamente essencial. E, de outro lado, nós temos uma massa de publicação digital e publicação em acesso aberto, que é muito significativa. A gente tem alguma coisa por volta de 350, 400 títulos em acesso aberto. E é muito interessante verificar o que isso significa, o que isso vem significando para editoras universitárias no mundo inteiro. Então, temos exemplos muito bons dentro da comunidade europeia, por exemplo, em que algumas editoras, inclusive editoras acadêmicas comerciais, estão migrando gradualmente para o acesso aberto, né? Então, a pergunta que se coloca, e eu acho que é outro daqueles desafios, na verdade, eu acho que toda essa sessão, Ana, não sei se você concorda comigo, mas toda essa sessão, na verdade, não tem soluções, né? A gente está indicando muito mais desafios, problemas, conjunturas futuras que a gente pode imaginar e que criam desafios que nós vamos ter que encontrar respostas, de qualquer maneira, nessa caminhada que a gente está levando adiante. Como é que se financia o Open Access? Como é que se financia o acesso aberto? O acesso aberto, eu não tenho dúvida de que é um elemento constitutivo que veio para ficar dentro da comunicação acadêmica. Ponto. Agora, e eu estou falando sempre, invariavelmente, de livros. Eu vou escantear agora a questão específica de periódicos, porque aí entra em outra lógica, outros tantos desafios, outras tantas questões que precisam ser respondidas também. Acho que nós, especialmente as agências de fomento brasileiras, elas urgentemente têm que resolver esses nós, mas eu me concentro especificamente na questão do Open Access. E na questão do Open Access, o que eu vejo é isso. As editoras brasileiras, elas têm iniciativas muito interessantes, particularmente do Cielo Books, né? Que vem tendo uma presença bastante significativa e desde sua criação há 2 décadas, né, inclusive com a presença da UFBA, a presença da Unesp, a presença da Fiocruz originalmente, e angariando agora outros tantos participantes que percebem a relevância desse programa para a difusão da comunicação científica. E isso espelha, como eu estava dizendo, isso espelha aquele meio ambiente que a gente encontra nas editoras, sejam elas editoras universitárias, estricto sensu, sejam elas editoras acadêmicas, comerciais, na Europa. E aí a gente vê quase que graficamente a diferença de circunstâncias e a caracterização de desafio que se apresenta para editoras universitárias brasileiras, na verdade, se apresenta para as editoras universitárias do Hemisfério Sul. Você, na Europa, você tem um financiamento extremamente generoso por parte das agências de fomento. São agências de fomento europeias. A gente tem algumas tentativas ainda muito incipientes aqui no Brasil de se fazer alguma coisa dessa com editoras privadas, né? Existem iniciativas, mas ainda são incipientes. Eu citaria um número delas que está começando a aparecer e tudo mais.
Agora, por lá, você tem esses mecanismos, você tem essa disponibilização de dinheiro para pesquisadores que automaticamente veem seus livros publicados por editoras de primeiríssima qualidade. Você tem, na Alemanha, mais dinheiro do que edição. Quer dizer, o dinheiro fica esperando o pesquisador, e quando o pesquisador chega, é pegar e levar para a editora. Em alguns outros países não é assim. A divisão desse fundo ela é desigual dentro da Europa. Agora, se é desigual na Europa, você imagina por aqui. Como é que a gente pode imaginar que o futuro da edição universitária, um futuro que permita a publicação de todos aqueles livros, a gente não nos esqueçamos da explosão da comunicação científica. A gente produz essa massa que todos nós conhecemos, essa massa de tese e dissertação todos os anos. Né? Você imagina o que pode acontecer se, por acaso, e o que está acontecendo efetivamente, nós não temos canais de publicação para tudo aquilo que é produzido no Brasil. Nem mesmo, eu posso dizer isso, nem mesmo para tudo aquilo que há de bom sendo produzido no Brasil. As editoras universitárias não têm braços para isso. As editoras, não só das universidades federais, mas também das estaduais, a gente tem uma realidade que é muito ingrata para a edição universitária e, obviamente, as agências de fomento não têm recursos para sustentar um fluxo regular de publicação em acesso aberto. Então, embora a gente possa acreditar, abraçar a crença no acesso aberto, nem por causa disso é suficiente para que a gente realmente implante alguma coisa, porque para isso precisa de uma vontade política que transcende, inclusive, as universidades, muitas vezes universidades quebradas, como a gente viu no passado recente, né, e que não tem recurso suficiente para levar adiante o programa de publicação. Se ela, muito frequentemente, nós não vamos citar nomes, mas tem universidades de grande renome no Brasil, que elas, e a gente sabe das histórias, algumas vezes não tem dinheiro para pagar o telefone. Então, a conta de telefone. Se acontece uma coisa como essa, como é que a gente pode exigir da universidade e das editoras universitárias que elas cumpram esse papel da maneira como a gente esperaria para um programa de acesso aberto? A realidade é totalmente diferente daquela realidade que a gente encontra na Europa. Esse é um ponto importante, inclusive para que a gente dessacralize um aspecto que o acesso aberto começou a ter seus ideólogos no Canadá. Lá na década de 70, por aí, os sujeitos começaram a falar concomitantemente mesmo e isso ganhou impulso definitivo quando a internet se firmou. Ele sempre é uma questão ideológica, o livre fluxo da informação acadêmica. Livre fluxo da informação acadêmica. Nesse sistema que está sendo mantido agora, para onde que está essa livre circulação da informação acadêmica? Ela está centrada mais do que nunca nos países que têm recurso para fundear, para financiar os seus programas de acesso aberto. Então, eles é que conseguem disponibilizar seus conteúdos de uma forma eficiente, inclusive esmagando aquela produção científica que a gente tem no Sul. E isso é algo que, ao contrário do que os idealizadores lá de trás pretendiam, ela está elitizando a produção editorial acadêmica muito mais do que aqueles canais usuais que antes costumavam existir e circular o livro tradicionalmente. Então, eu acho que esse é outro dos desafios que nós temos que ultrapassar dentro da edição acadêmica. O que fazer para construir um sistema de publicação
digital em acesso aberto, que seja eficiente e esteja à altura daquilo que a gente quer incentivar dentro da produção acadêmica e científica brasileira. Eu vou falar umas coisas fragmentárias que também fazem parte dessa, para usar um termo muito moderno, dessa treta, né, que é o seguinte: primeiro, uma parte grande das editoras universitárias não pode comercializar seus livros, né? Então, é uma questão de como que é o modelo ali da instituição, como que ela entende isso e tal. Uma coisa que eu acho que isso é uma coisa, né? Assim, algumas editoras, como a Unesp, né, que o Gésio dirige, a UFMG, a Unicamp e outras, né, por aí, podem fazer isso e muitas não podem. Essas que não podem vão recorrer a formas de publicação que têm que ser gratuitas mesmo e têm que ser financiadas por alguém, por algum lugar, né? Isso é um ponto. Outro ponto é agora pensando, fazendo um giro aqui para a cultura universitária. Eu já mencionei aquela história das métricas empurrarem para coisas fragmentadas, né? Empurrar para produção de artigo, etc. e tal, que às vezes nem passa pelas editoras universitárias, vai para as revistas, já muitas revistas no Brasil, que é outro ponto, são dirigidas por professores que estão ali doando suas horas, não são nem editores, no sentido mais formados, né? Nem nada disso. Cada hora um professor pega, né? Então, assim, até isso está aí no meio desse bolo, né? E aí, no que eu estou chamando de cultura universitária, tem também uma cultura de fragmentação que também vem sendo discutida há muito tempo, cultura do xerox, a cultura de deixar uma pastinha xerocada com um pedaço de tudo lá na lojinha, né, no saguão, tudo isso. Assim, ó, eu, hoje, vendo os meus alunos de mestrado, doutorado, é impressionante como que tem que ficar dizendo para eles que tem que ler um livro inteiro. Né? E não só um livro inteiro, às vezes tem que ler a obra do cara. Né? Ele está lá estudando um fulano lá, você tem que ler os livros dele. Você tem que falar, assim, porque não é óbvio que você tenha que ler livros inteiros e às vezes obras inteiras, né? Para entrar no pensamento de alguém. Então, uma coisa assim, fragmentária, superficial, que acontece nas graduações, que depois se continua, às vezes, na pós-graduação, que é muito ruim, eu acho, para uma convivência com o livro que a gente quer que seja outra. Né? E, olha só, o nível de como a coisa vai ficando impedida. Há um tempo atrás, eu sou professora aqui do Cefet, Minas Gerais, né, do Centro Federal de Educação Tecnológica. A gente tinha uma certa... Quando a gente estava fazendo extensão, eu estou lembrando aqui de um colega da Federal do Rio Grande do Sul, que contava, quando ele estava nos Estados Unidos, como era a questão do dinheiro para publicar lá, que é parecido com isso que o Gésio mencionou. Ele tinha um dinheiro para publicar, estava na cota dele, e não era pouco dinheiro. Então, era automático, né? Daquela cota ali, ele pegava um tanto, procurava a editora, podia ser universitário ou não, fazia um acordo lá e saía um livro, uma coleção de livros, uma coisa assim. É um caminho meio natural com aquele financiamento que ele tinha, que não era pouco, né? Eu estou me lembrando aqui de uma situação que eu vivi, que eu acho que um monte de gente deve estar vivendo, de 2020 para cá, e, se eu não me engano, é uma resolução, é uma instrução normativa de 2017, se não me engano, para federal. A gente tinha uma certa facilidade de conseguir dinheiro de extensão e, com esse dinheiro, era possível publicar livros. A gente fazia aquela coisa dos 3 orçamentos com editoras ou com gráficas e, dali, produzia livros com relativa facilidade de fazer esse tipo de transferência, de fomento. Com isso, fizemos vários. Até que um dia, num dos processos que eu submeti lá, e já estava cansada de submeter, sabia, de repente o processo é um processo eletrônico, o processo parou. E eu estranhei ele parar, resolvi ligar lá para um setor e falar, por que meu processo parou? Ele está todo instruído, direitinho. Não, é porque tem uma instrução normativa nova que decidiu o seguinte:
que publicar livro é fracionamento de despesa. Então, você não pode pegar... O que teria que acontecer? Olha o que eles queriam. E vários lugares estão assim. Você tem que pegar todos os livros que todo mundo vai publicar, fazer um pregão eletrônico para as pessoas... Imagina isso, assim, fazer um pregão eletrônico de todos os livros para imprimir todos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu devolvi o dinheiro, né? Não dá. Assim, com esse raciocínio, não dá. Né? Eu devolvi o dinheiro, pedi uma reunião com os diretores, pró-reitores, falei, gente, não é assim, livro não pode ser isso, livro não é fracionado, cada livro é um livro. Eu preciso lançar livros diferentes ao longo do ano, em ocasiões diferentes, com formas completamente diferentes, até em gráficas diferentes, dependendo do recurso que eu preciso. Né? Isso não tem cabimento. Isso travou a nossa produção de livros gerado ali pelos trabalhos de extensão. E travou todo o resto, porque as pessoas que lançaram o livro depois disso tiveram que entrar em pregão, esse tipo de coisa. Aí sei lá, vence uma gráfica, sei lá onde, que você não sabe onde não tem controle desses recursos, etc. E tal. Coisas baratíssimas, um projeto gráfico ruim, às vezes, né? Uma coisa que não tem a qualidade que nós gostaríamos que tivesse, pensando outra coisa, que no meu caso somos um curso de letras que forma pessoas de edição. Então, a gente, ainda por cima, precisa que os alunos estejam envolvidos nos processos para aprender a fazer bons livros. Não dá para ser qualquer coisa, de qualquer jeito. Né? Então, a gente precisa do controle, às vezes precisa da visita à gráfica, à editora, enfim. Então, assim, num nível de impedimento, né, de falta de... que não passa só pela falta de recurso, mas também pela falta de visão, de cabeça, de entender o que é livro, como é que se produz isso, que livro não pode ser tudo num pregão, todo junto. Vamos lançar todos os livros depois do pregão em outubro. Não é assim, né? Não é assim que funciona. Então, assim, eu achei de um horror tão grande que eu fiquei pensando assim, como se não bastasse não ter dinheiro, né? E ainda tem que lidar com esse tipo de lógica, né? De colocar o livro numa bacia junto com caneta esferográfica, que é considerado pela administração pública fracionamento de despesa. Tudo bem, tem coisa que é fracionamento de despesa mesmo. Pode fazer tudo junto, vai sair mais barato. Mas nem é isso que acontece às vezes. Então, falta dos dois lados, nas pessoas que pensam a coisa, que inventam essas regras ou que interpretam essas regras, além de faltar o recurso propriamente, né? Eu concordo integralmente com você, Ana, e tem uma outra coisa também que a gente tem que ver, que muitas vezes as dificuldades da edição universitária, elas não são externas, elas são da nossa própria comunidade. Isso que você descreveu é muito visualizável. Assim. Eu acho que, de uma maneira ou de outra, todo mundo que quis publicar um livro na universidade ou que conviveu com uma editora universitária, de alguma forma, teve algum problema semelhante a esse que você mencionou, esse que você delineou agora. Porque, realmente, os nossos colegas, eles veem a edição universitária como uma unidade de custo, que possivelmente disputará com os outros custos com os quais eles estão envolvidos. Então, não se tem uma ideia muito clara, primeiro, da relevância da edição acadêmica. Quantas vezes eu já tive que explicar para docentes, pesquisadores, colegas, afinal de contas, para que tem uma universidade, uma editora universitária? Né? E isso é algo que não é aqui e acolá, é realmente alguma coisa muito difundida, muito difundida. Eu tenho certeza que é uma minoria na sua universidade, na minha universidade, nas universidades em geral, de pessoas que compreendem a relevância disso, compreendem, inclusive, o valor que a edição tem, que os livros têm, para justificar a existência das universidades. Porque são canais que mostram para a sociedade, afinal de contas, para que serve a universidade. Aquela incompreensão que eles têm em relação à edição universitária é a mesma incompreensão que a sociedade tem em relação à universidade. Para que a gente tem universidade? Ora, se a universidade ela produz
títulos que possam, que nitidamente mostrem para a sociedade que ela está produzindo e interaja com a comunidade que está abrigando aquela universidade, a coisa fica um pouco mais fácil, né? E justifica, eu sempre, invariavelmente, eu sei que sou repetitivo, mas vou outra vez citar aquele caso. A editora da Universidade de Chicago é 1 ano mais velha do que a Universidade de Chicago. E por quê? Porque ela, lá no século XIX, já no século XIX, os estruturadores, os idealizadores da Universidade de Chicago entenderam que não tinha sentido fazer uma universidade se, por acaso, ela não tivesse um canal de comunicação com a sociedade, um canal de comunicação acadêmica com a sociedade que estava abrigando ela, com essa possibilidade de dialogar com outras tantas publicações e fazer com que os pesquisadores de outras universidades falassem com os pesquisadores de sua instituição. E a editora faz isso. Agora, quando você sai 1 milímetro da burocracia, você sabe o que acontece e foi o que você experimentou. E aí, saindo de trilho, não tem nada que tenha mais trilho do que a universidade. Se por acaso você faz um fiapozinho diferente daquilo que você tem feito até hoje, aquele monte de trem descarrilha de um jeito inacreditável. Então, é muito típico que nós tenhamos que explicar o que a gente está fazendo, explicar o caminho de viabilização daquilo que a gente está fazendo, porque senão a burocracia, não só a burocracia, eu posso ser até defenestrado agora, depois os reitores em geral não têm muita consciência disso. Eles preferem muito mais os parques da universidade, do campus, do que da edição universitária. E isso é algo que, naturalmente, os editores e os autores, aqueles que pretendem publicar um livro, eles se defrontam permanentemente e têm que ser evangelizadores. Os editores universitários, em geral, e aqueles ligados à edição universitária, eles não são apenas editores, eles não são apenas gente ligada à edição universitária. Eles são evangelizadores, são catequistas. Né? Então, você tem que chegar entre os bárbaros e mostrar quais são as vantagens da edição universitária e por que precisa livro, etc. Então, é um processo de evangelização que ainda é necessário, infelizmente, ainda é necessário no Brasil, e o seu caso demonstra dramaticamente um exemplo disso. Pensando nesse espaço também, nessa oportunidade que são os eventos e as atividades literárias, em especial também esse evento que a gente citou aqui algumas vezes, que é a reunião da ABEL, e até pensando também nesse espaço midiático agora, que estamos nos comunicando, que é o podcast. Qual vocês acham que é o papel da mediação cultural? E aí a gente fala também dos clubes de leitura, das rodas de conversa, das feiras e dos eventos, para aproximar os leitores do livro científico e acadêmico. Eu acho que essas coisas todas que você mencionou, rodas de conversa, vamos colocar aí também os lançamentos, né? Lançamento, aquele evento que tenta levar as pessoas a adquirirem o livro naquele primeiro momento em que ele é apresentado, né, socialmente. E hoje em dia você pode fazer isso pelo YouTube, numa livraria física, enfim, a gente acaba fazendo mais, né? Fazendo de mais maneiras. Cursos, mini-cursos, coisas que estão ali. Eu acho que tudo faz parte de uma rede de coisas ligadas ao livro, né? E há muito tempo. Então, tudo eu acho importante. O autor, a autora tem que ter, o editor, a editora, todo mundo tem que ter uma vitalidade danada para fazer livro circular, para mostrar o livro, para convencer as pessoas, né? Porque é um item curioso que a gente faz ele primeiro, depois oferece, né? Assim, ninguém pediu exatamente aquele título. A gente está tentando mostrar, olha, isso aqui é legal, isso aqui é bom, isso é importante, isso é relevante. E tem essas maneiras aí de fazer isso, de socializar isso, né? E hoje mais maneiras. Então, acho que todas elas são importantes. Os clubes, dependendo, né? Tem muitas formas de clube de leitura. Estou pensando numa forma de clube aqui que é mais ou menos espontâneo, né? A pessoa tem um líder, esse clube, e a pessoa adota um livro e um grupo lê ao longo de um mês para depois debater. Eu tenho achado, assim, as pessoas muito dispostas a fazer isso,
Mas com o livro acadêmico, eu não vejo tanto. Eu vejo muito com livro literário, né? Vejo muito com outro tipo de literatura, vamos chamar assim, e às vezes pouco com... Eu estou falando de coisas abertas, né? Pouco escolhendo livros acadêmicos, né? Na minha área, livros de crítica, né? Ensaios, embora alguma coisa aconteça também. Acaba ficando muito a cargo da própria universidade fazer isso, né? Então, uma coisa clássica de livro circular é o professor adotar. Esse é o negócio mais velho do mundo, é o professor adotar um livro e a gente ter que comprar o livro, enfim. Aí a briga com Xerox, com PDF, com tudo isso, né? Mas a circulação daquele livro como parte de uma bibliografia indicada para leitura, recomendada, né, em todos os níveis de ensino. O que fica um pouco fragmentado, né, como disse o Gésio, quando você fica indicando só capítulo, né, quando você indica só pedaços das coisas, ou você... inclusive os livros da própria universidade, que é um negócio muito curioso, eu não sei se é só no Brasil que isso acontece, mas é muito engraçado como que, ao menos nos lugares por onde eu circulei, tem um certo pudor de trabalhar os livros dos professores da própria universidade. É uma coisa engraçadíssima. Eu acho trágica. Eu estou falando engraçado porque é tragicômico. Então, é assim, o livro do outro é mais legal. Eu não sei o que é isso. Se é um medo de arrogância, medo que arrogância também não é legal, não. Mas o conhecimento produzido dentro da própria universidade, pelo seu colega, por você mesmo, ele fica assim meio na miúda e você adota o livro do outro. Mas as grandes universidades não fazem isso, não. Assim, né? Eles promovem o conhecimento deles mesmos. Assim, falam de si, né? Falam do seu trabalho. Tem uma coisa engraçada também a história da endogenia, né? Que também tem 2 gumes. Eu tenho que publicar os outros mais do que os meus, mas eu sou editora da minha universidade, né? Então, quer dizer, o meu professor tem que procurar outro e o outro tem que me acessar aqui e me convencer, né? Porque, afinal, tem curadoria, né? Tem avaliação, tem leitura, tem etc. Então, eu acho tudo meio contraditório, meio esquisito. A gente tem uma dificuldade de divulgar o próprio trabalho com medo dessa, sei lá como é que chama isso, né? Uma modéstia, sei lá, modéstia vira-lata, não sei o nome disso, não. Mas, assim, eu acho isso ruim para a circulação do que a gente produz, que às vezes é muito legal, não perde nada para, sei lá, uma discussão que acontece, sei lá, na Europa. Em muitos casos não perde mesmo, né? A gente tem pesquisadores, por exemplo, no Brasil, para citar de novo, de inteligência artificial, que são figuras assim mundiais, né? Por que a gente não está lendo eles? Claro, estão publicando em inglês, né? Mas assim, aí a gente entra em outras questões. Mas são os caras daqui, com dinheiro brasileiro, né? Que estão na universidade brasileira. Outro dia, um colega na Argentina, estou falando de América Latina, não estou nem falando de outro continente. Estou falando do Sul mesmo, né? Um colega na Argentina, num debate que tinha gente de tudo quanto é lugar aqui da vizinhança, ele disse assim, eu falei uma coisa sobre eles, que têm muita resistência em ler em português, né? E também traduzir nossas coisas para lá. E aí ele falou assim, nós temos que reconhecer que quando a gente lê em português, a gente descobre que tem colegas falando coisas muito próximas das que nós estamos falando, mas a gente fica falando sozinho. Então, assim, não conecta, né? E não tem essa troca legal que podia ter, né? Agora, precisa de dinheiro, né? De novo, nós vamos parar no dinheiro, porque precisa de dinheiro para traduzir, dinheiro para fazer isso circular, comprar livro de coleguinha do Peru, da Colômbia, da Argentina é quase impossível. A gente paga uma fortuna para vir um livro aqui do Uruguai, né? Então, assim, tem um monte de trava que não ajuda muito, mas eu acho que
todas essas coisas que a gente pode fazer para disseminar, que eu acho que é uma palavra linda para resolver um monte de coisa, que tem a ver com semear, né? Para a gente disseminar, tem que ter muita energia. E ainda mais hoje, com tanta publicação, é sempre uma agulha num palheiro. Então, você tem que fazer muito esforço para aquele livro emergir, né? Para alguém olhar para ele, para você dizer, ó, então você tem que fazer o lançamento na livraria, uma live não sei que hora, né, um negócio no Instagram, um negócio no YouTube, um podcast não sei onde, e os autores têm que estar muito dispostos, né? Eu sei de autores que morrem de preguiça, assim, ele quer só que o livro saia e se faça sozinho. Aí você tem que falar para ele assim, ô autor, deixa eu te falar, se você não fizer nada, né, é muito difícil, seu livro vai ficar aqui, né? Tem um esforço muito grande que eu acho que passa por todas essas coisas que são essa rede que envolve o livro, que faz o livro ter uma vida, né? Ele às vezes tem uma vida muito curta, mas ele ter uma vida e chegar, por exemplo, sei lá, na importância de um livro. Gésio citou vários autores aí de livros que nunca morreram, né? Imagina você ser um autor de um livro que dura, estou falando duração no sentido de lido 400 anos, 300 anos, 200 anos. Hoje é mais difícil fazer isso, virar um autor que vai ser lido por mais de, vou ser muito otimista, 5 anos. Né? É por aí, mais uma vez, eu acho que eu só posso concordar integralmente com a Ana e pensando nessas questões que você levantou, Ana, o que, especialmente nisso que você falou da América Latina e desse circuito. Bom, se a gente tem dificuldade de circulação de obras internamente ao Brasil, quanto mais com o exterior, né? Então, é realmente uma coisa brutal quando você vê, e tem indicadores muito interessantes disso, quando você vê a quantidade de livrarias que tem espalhadas no Brasil, né? E como é desigual essa distribuição. Então, o percentual, por exemplo, em toda a região amazônica é uma fração da fração da fração daquilo que acontece no Sudeste, coisas do tipo. Da nossa parte, verificando a necessidade de fazer alguma coisa a respeito disso, nós até tivemos uma experiência muito interessante e ainda está em andamento, com a Universidade de Buenos Aires, em que nós constituímos um título em coedição chamado Puentes de Encuentro, e que publicam autores brasileiros na Argentina, e com o objetivo de serem distribuídos em toda a América Hispânica e Espanha também, né? E isso foi feito, já estamos fazendo isso aí há 2 anos, mas é como você disse, uma coisa como essa é uma agulha em palheiro e tem que ser um esforço permanente. Um esforço permanente também que a gente tem que ter naquilo que foi a pergunta original. Eu acho que nós temos que utilizar todos aqueles canais que estão disponíveis para nós. Enfrentando um desconhecimento essencial que a universidade tradicionalmente tem para aquilo que o vulgo chama de venda. O livro, a não ser que seja em open access, e mesmo assim a gente tem que ter o conhecimento dos hubs de distribuição mais adequados para isso e saber como é que isso, qual é a lógica que está envolvendo isso, nós precisamos aprender um pouco mais dentro daquilo que é o marketing cultural. E que todos nós, de uma maneira ou de outra, enquanto docentes, enquanto pesquisadores, nós somos jejunos disso. Nós partimos de uma ignorância radical e vamos gradualmente, se assim nos esforçarmos para fazer, nós vamos vencendo essa ignorância e entrando nesses outros canais. Então, voltando diretamente à pergunta, eu acho que a gente tem que se envolver em canais como esses, sim, congressos, feiras de livro, fóruns, simpósios,
em que esses livros, essas publicações estejam presentes, os autores estejam presentes, expondo os seus respectivos livros. Infelizmente, diga-se de passagem, eu não, justamente por existirem 2 outros eventos concomitantes, eu vou ter dificuldade, ainda vou me esforçar para isso, Clara, de ir dessa vez para Salvador. Mas a Unesp mesmo está promovendo, durante esse período, e não foi culpa nossa, isso é o Memorial da América Latina que exigiu, do dia 13 ao dia 15, prêmios Nobel no Memorial da América Latina, de literatura, inclusive, o Mo Yuan, um prêmio Nobel chinês de literatura que raramente sai da China, e o Miyakoto também, que nem sempre vem para o Brasil, para fazer grandes eventos que rigorosamente aproximem autores, edições e leitores. A ideia é fazer isso de uma maneira regular, de uma maneira que torne o livro mais acessível e não mostre, como hoje acontece, o livro como um ser distante e de difícil acesso. Então, esse é um ponto muito importante da nossa agenda. A gente tem um esforço constante para fazer com que, inclusive um programa que se chama Encontro com Escritores, né, justamente, em que nós regularmente todos os meses fazemos isso aí com um grande número de autores e aqueles leitores que nunca tiveram acesso direto aos escritores. Isso com nomes como Peter Burke, como Mary Del Priore, enfim, vários nomes que são best-sellers, mas que não têm possibilidade de falar com seus leitores, ou os leitores não têm possibilidade de falar com eles, né? Essas aproximações de leitor e autor é o que, inclusive, os grandes teóricos atuais de edição dizem que é a responsabilidade das editoras. Especialmente depois da explosão que aconteceu com o mercado livreiro e com as livrarias em geral, as editoras são mais responsáveis que nunca por fazer esse liame entre autor e leitor. Por causa disso, que tudo quanto é editora hoje tem seu site próprio de venda, que ela precisa se esforçar muito mais por um marketing que não é mais voltado para livrarias, é voltado especificamente para o leitor. Então, você eliminou um determinado intermediário, né, um intermediário nobre, eu não estou falando isso de uma maneira pejorativa, mas para fazer esse contato direto. Então, teóricos que vão desde o Chartier, desde o Darton, desde, enfim, Thompson, particularmente o Thompson, todos eles, de uma maneira ou de outra, eles sugerem que as editoras se esforcem mais para criar esse vínculo com os leitores. E para criar esse vínculo com os leitores, aí vai ao encontro daquilo que foi dito na pergunta. Nós precisamos, de alguma forma, promover tudo que a gente pode, promover, inclusive, uma comunidade de influenciadores que estejam vinculados a nós e que promovam o livro diretamente com quem? Com os leitores. Então, aquilo que a gente, em certo momento, você falou, Ana, sobre essa multirresponsabilidade que está recaindo sobre editores. De fato, hoje não é só publicar o livro. Hoje, o que a gente tem que fazer é realmente acompanhar o livro, fazer com que ele seja realmente um objeto que chegue nas mãos do seu interessado potencial. E uma das maneiras de fazer isso, é claro, é promover esses congressos, promover os fóruns, promover os influenciadores, promover publicidade digital, na medida das possibilidades, que normalmente não são as ideais, do editor universitário e da universidade. Mas o que a gente puder fazer, isso a gente deverá fazer, e é nossa obrigação essencial para que o livro se transforme não naquele objeto chato que eu estava mencionando antes, mas num objeto dinâmico e que crie
que faça parte de uma corrente viva de pensamento, de troca de ideias, de debate, e que justifica, portanto, o doloroso, às vezes infausto e ingrato trabalho de publicar um livro. Gente, que massa! Eu gostaria de agradecer profundamente pela presença de vocês, pela disponibilidade, pela conversa. Foi um prazer. Eu espero poder encontrá-los pessoalmente em maio, na reunião da ABEL aqui em Salvador, viu? E, no mais, vocês têm algo que vocês queriam dizer antes da gente se despedir? Talvez indicar alguma leitura, algum movimento cultural, filme ou entrevista aí que aborde um pouco mais sobre o que a gente conversou aqui, desses novos modos de leitura? Antes de terminar fazendo as sugestões, eu quero dizer que foi a primeira vez que eu tive o prazer e privilégio de partilhar aí uma conversa como essa com a Ana, e muito obrigado, Ana, pela oportunidade também, muito obrigado, Clara, pela oportunidade de conversar com vocês. E em relação às sugestões que eu tenho, as sugestões imediatas é uma sugestão que me deixa muito tranquilo, porque não só sou editor do Dito Cujo, mas de alguém que eu gosto demais, e não existe nada mais extraordinário assim do que você publicar alguém que você tem certeza da qualidade do trabalho e daquilo que você está publicando e disponibilizando para um público maior, que são os livros do Georges Simenon. O Georges Simenon é um autor clássico francês, inclusive uma das coisas que a publicidade da editora propaga é que ele é o escritor favorito do seu escritor favorito, porque todos, Camus, Hemingway, André Gide, Dashiell Hammett, disseram que é o maior escritor francês do século XX. Blá, blá, blá. Infelizmente, ele ainda não foi tão conhecido no Brasil quanto deveria ser. E, em função disso, é que a gente cometeu a santa imprudência de comprar, e publicaremos a obra integral do Simenon no Brasil ao longo desses próximos 5, 6 anos. Eu sugiro, para o prazer de todos, que vocês frequentem, conheçam e divulguem a obra de Georges Simenon no Brasil, atualmente em início de publicação pela editora Unesco. Muito obrigado mesmo a vocês. Obrigada, Gés. Obrigada pelas suas palavras e o editor sendo editor aí agora, ó. Viu, Clara? Isso é uma demonstração aí